Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui com a Bianca. Ela é mais conhecida como Bibs e para as pessoas mais íntimas como Best. Primeiramente, muito obrigada, Bi, por ter topado conversar com a gente. É um prazer estar aqui conversando com você. Tô animadíssima, obrigada pelo convite. Tô me sentindo assim honrada, sendo quase que uma convidada para um TCC, gente. Chiquérrimo isso, amei. Botar no currículo. Ai, olha, participei de uma entrevista de TCC. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui do currículo da Bi e a Gui, para vocês conhecerem ela. E se eu esquecer de alguma coisa, pode me corrigir no final. Combinado. Bom, hoje a Bi tem mais de 40 mil seguidores na rede vizinha. É formada em negócios da moda pela Embi Morumbi. Já passou por empresas como L'Occitane, Amaro, Icon, que vocês devem conhecer como Shop Together ou Que Vestir. E recentemente, ela deixou a vida CLT de lado e abraçou 100% a carreira de criadora de conteúdo. Além de seus vídeos de rotina do TikTok, a Bi criou um podcast chamado Festa do Pijama e hoje está com um novo projeto que é o seu canal no YouTube. Tá certo? Maravilhosa, acho que me descreveu melhor do que eu mesma me descreveria. Adorei, é isso? Bom, para dar início na nossa conversa, eu queria começar perguntando, Bi, você acredita que a moda pode ser uma forma de expressão pessoal? Se sim, de que maneira? 100%. Eu acho que é engraçado isso também, porque quando eu comecei a estudar moda, na verdade, isso talvez seja uma parte que você não saiba sobre mim ainda, mas eu estudei um tempo de relações internacionais, né? Eu fiz 4 semestres de relações internacionais e eu sempre senti que eu precisava ter uma carreira com um peso científico, antropológico mais pesado do que moda, sabe? Então, acho que eu reduzi a moda como uma coisa muito fútil e pequena e não necessariamente tão importante para a sociedade como um todo. E sempre foi uma coisa que eu gostei muito, mas eu nunca admiti para mim mesma que isso poderia ser uma carreira. E aí eu comecei a entender que, na verdade, moda vai muito além de superficialidade, futilidade, e que ela acompanha todo o movimento da sociedade, né? Então a gente vê, sei lá, desde o surgimento de calças jeans. Então, por que as pessoas começaram a usar calça jeans? Por que é um material tão importante ali no passado e como que isso permeia na nossa vida hoje, sabe? Ou, sei lá, um movimento pós-guerra ali, que as mulheres tiveram que entrar no front, começar a trabalhar, por que isso mudou a forma como a gente se veste? Por que as mulheres começaram, de fato, a poder usar calça? A gente começou a usar peças com bolsos. Então, eu acho que tudo isso é muito interessante para a gente entender, de fato, o peso da moda em si como parte da história e também entender como que as pessoas conseguem se expressar com isso, sabe? Então, eu acho que o que você veste diz muito sobre você, mesmo se você não tá tentando dizer algo. E eu acho que principalmente se você não tá tentando dizer algo, sabe? Eu acho que quando você não tá tentando passar uma mensagem, ele tá mostrando verdadeiramente quem é você, sabe? Eu acho que é muito bobo, mas é real, assim, aquela parte do filme do Diabo Veste Prada, sabe? Que a Miranda vira pra ela e fala, tipo, cara, o fato de você estar usando esse suéter achando que você tá aí arrasando, porque você não tá nem aí pra nada, na verdade você tá usando esse suéter porque o pessoal que tá dentro dessa sala escolheu exatamente essa peça pra você estar usando, sabe? Então, eu acho que é importante como um movimento social, é importante como expressão, e importante também, assim, uma grande faixa do mercado hoje e da renda que a gente tem circulando no mundo é do mercado da moda, sabe? Então, eu acho que é um business muito grande, que às vezes é muito reduzido como fútil e, na verdade, assim, tá movimentando bilhões de dólares todos os anos. Inclusive, o homem mais rico do mundo tá onde? Exatamente, exatamente, é isso. Enfim, é, eu acho que você falou muito sobre a gente conseguir se expressar através da nossa roupa. Por exemplo, você vai na rua e vê uma pessoa, não que você vai nichar a pessoa só pela roupa, mas você já sabe mais ou menos o que ela gosta de escutar, o que ela faz. Enfim, eu acho que a roupa diz muito sobre a pessoa, e por mais que as pessoas não enxerguem isso, a roupa ela surgiu como uma forma de se proteger no começo, né, de frio, enfim. E hoje ela tá aí com o mesmo objetivo, mas cada um escolhe conforme o que gosta, conforme a moda vai passando.
E por mais que a pessoa não acompanhe um desfile de moda, tudo bem, mas você sabe, ai, nossa, todo mundo tá usando um jeans, ai, todo mundo tá usando tal recorte, assim, sabe? Eu acho que é Sim, muito super, sobre não estar explícito, mas ao mesmo tempo as pessoas subentenderem, sabe? super, exatamente isso, concordo. Bom, agora eu quero saber a sua opinião. Como você trabalhou na área de compras, né, no nicho da moda, e hoje está do lado das mídias sociais, como você enxerga o impacto das redes sociais na disseminação das tendências de moda e no comportamento dos consumidores? É uma loucura, assim, eu acho que principalmente por eu, né, ter a visão desses dois lados, mas eu acho que quando eu estava dentro do universo de compras, assim, era bizarro o quanto a internet, principalmente a gente via o TikTok trazer essas tendências muito rápidas que a gente precisava acompanhar. Então, assim, um exemplo muito bobo, mas que foi um caos, assim, dentro do escritório, que começou a estourar o tênis, o samba da Adidas. E começou na Europa, porque geralmente a gente tem essas tendências mais descoladas e tal, elas vêm de lá, até por uma questão de estação, né? Que eles têm uma estação na Uhum. nossa frente, então começou o inverno lá, a gente começa a ver as coisas do inverno de lá quando a gente tá no verão, e aí quando chega o nosso inverno, a gente, assim, precisa daquilo ali para ontem, sabe? E aí, quando começam a estourar tendências assim, o mundo ali, o comercial precisa se adaptar muito rápido, né? Então, para a gente foi uma questão de ter esse olhar de tendência, entender o que está acontecendo, principalmente na internet, acompanhar muito, é muito importante, assim, dentro do mercado da moda, ser pessoas muito antenadas, assim, sabe? Então, antenadas de quem são os trendsetters, quem são as pessoas que estão trazendo, de fato, essas tendências, e aí acompanhar ali no comercial. Então, assim, apareceu o samba, a gente começou a ver uma galerinha assim importante ali na Europa, umas gringas que assim são mega estouradas, que a gente sabia que ia começar a rolar um burburinho em cima, aí começa o planejamento estratégico de compra em cima disso. Então é na hora falar com o escritório da Adidas, tipo, a gente quer tantos pares e fazer uma aposta que também é aquela coisa do risco que a gente precisa botar o nosso ali na reta, na estaca e falar: eu acredito muito nesse produto, eu tenho certeza que vai vender muito. Jogar todo o budget que você tem ali em cima daquele produto e, assim, rezar para dar certo, né? Sempre, porque às vezes pode ser que não dê, pode ser que o povo aqui no Brasil olhe e fale: gente, o que é isso aqui que o povo tá usando? Nada a ver. E aí sempre se colocar nesse front de risco e depois que você faz isso, meio que rezar para as coisas acontecerem, e aí acontece, né? Porque, óbvio, também não é só adivinhação, tem muito estudo em volta, mas acontece. Então, é sempre se preparar muito bem, ficar sempre de olho nas tendências e aí entender os dois lados, né? Acho que para as mídias sociais, como hoje criadora de conteúdo, entender a forma que eu estou mostrando os produtos, entender a forma como eu estou comunicando isso, e quem é o meu público, se faz sentido e se eu vou de fato vender esse produto. E aí, para o comercial, entender tipo, quem são as pessoas que são importantes para falar de tal produto, o que eu quero vender mais, o que não está mais fazendo tanto sentido. Então, eu acho que é um trabalho muito 360 que hoje não dá para ser separado, sabe? Então, acho que mesmo que, por mais que eu trabalhasse no comercial, eu estava o tempo todo em contato com o marketing da empresa, entendeu? Porque a gente precisava entender o que estava acontecendo, o que a gente vai comunicar, para quem que a gente vai mandar, o que a gente vai falar mais, o que eu tô com um estoque muito grande que eu preciso desafogar. Então, assim, tudo isso, acho que é uma comunicação muito 360 para a gente conseguir, de fato, desafogar esses produtos e trazer essas tendências junto com a galera do social media, sabe? Sim. Bom, e aí agora, como você vê o papel do criador, agora você sendo uma criadora de conteúdo, como você vê o seu papel em falar sobre as tendências, assim, por exemplo, do samba? Eu acho que hoje, assim, eu compartilho muito coisas que eu genuinamente gosto, sabe? Eu acho que isso é um papel importante, assim, para quem é criador de conteúdo, para você não perder a sua essência, né? Então, não adianta eu vender um monte de coisa que não faz sentido para mim, sabe? Que eu não vou genuinamente usar e que eu gosto. E eu acho que também eu entendi que a minha audiência, graças a Deus, são pessoas muito parecidas comigo, assim, sabe? Então,
eu entendo que eu preciso me manter dentro dessa essência, que aí os produtos que, enfim, eu mostrar, que eu falar, vão fazer sentido para essas pessoas também. E eu acho que muito também, além de, né, observar os movimentos da internet, eu gosto de estudar muito para entender melhor dessas tendências. Então, tem alguns portais que eu tô, assim, vendo o tempo todo para entender da onde que estão vindo as coisas, o que são as coisas que realmente estão bombando ou não, acompanhando as semanas de moda, enfim, que é algo super importante, porque por mais que, né, nas passarelas a gente veja coisas bizarras e que não são coisas que a gente vai usar no dia a dia, a gente vê o nascimento das macro tendências ali dentro, né? Então, assim, a gente tá falando de, sei lá, comprimentos ultra mini minúsculos, ok, a pessoa não vai usar isso no dia a dia, mas então a gente entendeu que o comprimento subiu, sabe? Então, assim, a gente não tá mais falando de saiona longa, a gente tá falando de saia mais curtinha. Não vai ser o cinto da Diesel que o povo usa de saia, mas, assim, vai ser uma sainha jeans curtinha que o pessoal vai começar a vender nas magazines. Então, acho que tudo isso, assim, tem que colocar uma lupinha para você conseguir identificar quais são, de fato, as tendências que vão funcionar ou não e adaptar elas para o dia a dia das pessoas reais, do mundo real, sabe? Sim. E aí, agora eu queria saber como você faz para equilibrar a sua própria identidade numa campanha, quando te pedem um briefing lá, tipo, tá, meu, eu quero que você faça isso, mas como que você coloca o seu toque, assim, sabe, a sua identidade? Eu acho que tem alguns pontos, assim. O primeiro deles é que eu gosto muito de fazer o processo todo. Então, desde filmar, editar, roteirizar, eu acho que quando você terceiriza esse tipo de trabalho, o creator acaba perdendo muito a identidade dele, porque eu acho que é o core do negócio ali, sabe? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Assim, deveria delegar para outras pessoas, às vezes, talvez. Mas, por enquanto, é algo que eu ainda consigo fazer e que eu gosto muito de fazer, sabe? Então, acho que esse é um dos cores, assim, da coisa. Outra coisa também é, acho que não se vender para produtos que não fazem sentido com a identidade do criador ali, assim, sabe? Então, e isso já aconteceu várias vezes comigo, de ter que recusar marcas que, enfim, são legais e que não tem nada de mais, não é uma coisa antiética, tipo, ai, joguinho de aposta, porque isso aí, obviamente, já é uma recusa logo de cara. Mas que, assim, é uma marca legal e tudo mais, só que não tem nada a ver comigo, assim, sabe? Então, sei lá, ai, eu sou uma pessoa super neutra, eu gosto de peças básicas, com um corte bom. Aí imagina eu faço uma campanha publicitária para uma marca que é tudo neon e estampado. Não tem nada a ver comigo, sabe? Então, assim, e o público que me acompanha vai ficar, meu, que nada a ver, por que ela tá mostrando isso? Então, eu acho que é realmente, assim, tentar não se vender nesse mundo, porque eu acho que tem muita oportunidade, e eu acho que isso é até um investimento, na real, porque quando você sempre fica dentro da sua identidade, você tá sempre se comunicando ali na mesma linha, você cria uma consistência e cria um público muito forte, assim, sabe? Que se identifica com você, que se identifica com as coisas que você está mostrando. Então, acho que isso é um dos pontos principais, assim, também. Então, acho que sempre ficar na frente do business e também nunca se vender por coisas que não são de fato você. Sim. Não, e até saiu, não sei se foi uma pesquisa e tal, mas a gente estava conversando sobre isso lá no trabalho, sobre os novos criadores de conteúdo com essas comunidades um pouco menores, não são, tipo, milhões de seguidores, mas são comunidades menores, só que você consegue atingir o seu público, não 100%, né, mas assim, muito, tipo, uma Total. parte muito grande, porque a pessoa acaba se identificando com você, é, acaba comprando porque ela fala, meu, eu acho que eu super vou gostar, porque eu me identifico com a Bianca, por exemplo. E aí, que nem agora as marcas estão começando a investir mais nesses criadores do que em criadores que têm milhões de seguidores, por exemplo, a Virgínia. Tipo, se a Virgínia indicar uma coisa e você me indicar, eu vou muito mais na sua indicação do que a dela, porque assim, eu sei que você teve todo um cuidado maior, assim, zero hater da Virgínia, Sim, super. mas todo um cuidado maior, sabe? Na elaboração da sua campanha, do briefing, enfim. E é aquilo que a gente sempre fala, a gente confia muito mais numa pessoa que a gente se identifica do que uma pessoa que, só porque ela tem milhões de seguidores, por que ela não estaria divulgando uma coisa que ela nem gosta?
Exato, e eu acho que assim, pra mim hoje eu vejo muito, sei lá, minhas seguidoras como uma comunidade de amigas mesmo, assim, sabe? Então eu vou indicar as coisas que eu indicaria para minhas amigas. Eu não vou indicar coisas que não fazem sentido, produto que eu não gostei. E isso assim, já aconteceu algumas vezes também de, ai, sei lá, um produto que eu nunca usei antes. Eu fiz um teste de um protetor solar que me mandaram. Eu não conhecia a marca, Uhum, usei, experimentei, não gostei do produto. Eles sim. me ofereceram um contrato de 3 meses. Eu não gostei do produto. Tipo, que pena. Mas assim, eu achei que deixou minha pele oleosa, inclusive estourou assim, espinhazinha na minha pele, que é uma coisa que eu não tenho. Então, assim, eu fiquei, cara, por que que eu vou indicar uma coisa que não deu certo na minha pele? Isso não significa que o produto é ruim, pode ser que ele funcione para outras pessoas. Mas assim, se não funcionou pra mim, eu sinto que eu tô enganando as outras pessoas, né? Tipo, Mostra essa credibilidade também, né? exato, exato. Eu vou mostrar, ai, gente, olha esse produto aqui, que ótimo. No final do dia deixou minha pele super oleosa. Assim, sabe? Não faz sentido. Então, eu acho que você realmente precisa se manter muito forte e não se vender para as coisas. Eu acho que essas influenciadoras muito grandes, acaba que assim, é muita grana envolvida, né? Esse é o ponto. Então, assim, a gente pode estar falando de campanhas de milhões, então aí você fica tipo, tá, eu meio que entendo ela se vender para uma campanha dessa, só que é isso, você perde a credibilidade, né? Então, o que a Virgínia postar não é uma coisa que eu vou olhar e falar, nossa, tô realmente muito influenciada. Eu Uhum, vou conhecer a marca por ela, mas sim, não necessariamente eu vou comprar, sabe? sim. E aí, nessa era de criadores de conteúdo que a gente está vivendo e tal, como você acha que a pessoa, ela cria o público, né? Ela cria a sua própria identidade a partir de pessoas, assim, ela passa o dia inteiro na internet. Nossa, pum. Antigamente a pessoa, ela tinha muito eu tô usando isso porque eu gosto, ou porque, eu vi isso numa revista, ou porque, eu vi isso na rua. Hoje é muito fácil a gente entrar no TikTok ou no Instagram e ver milhões de tendências, que nem agora a gente tá cada semana com uma tendência nova, né? Isso a gente conversou muito sobre. Como você acha que a pessoa faz para conseguir se enxergar numa identidade com tanto conteúdo na palma da mão dela, literalmente? Eu acho que é um desafio para todo mundo, tanto para quem cria conteúdo quanto para quem consome conteúdo, né? Porque é o que você falou, a gente está bombardeado de informações o tempo inteiro, assim. Eu acho que acaba que quem fica relevante do lado, né, de criação de conteúdo é quem realmente fica com a sua própria essência, sabe? Eu acho que quando você tem um personagem, né, quando você finge ser uma coisa que você não é, eu acho que você não consegue manter isso por muito tempo, assim, sabe? E eu vejo até, assim, por mim mesma, eu acho que, um exemplo, quando eu comecei a fazer os meus conteúdos, eu comecei nessa coisa, não eram vlogs narrados, era uma coisa mais, tipo, esteticamente bonita e tal. E aí, assim, é uma coisa que eu gosto, acho, eu amo, assim, mostrar coisas bonitas, filmar coisas bonitas, mas não é a realidade da minha vida. Tem muitos dias que meu dia não tá bonito, esteticamente perfeito, sabe? Então, eu acho que é muito trabalhoso você manter uma coisa que não necessariamente é o que você é todos os dias. Então, eu acho que é entender realmente, assim, o que que você gosta de verdade, o que que você faz genuinamente, como é a forma que você se comunica. Então, assim, a forma como eu me comunico nas minhas redes sociais é a forma que eu me comunico com as minhas amigas, é a forma que eu me comunico com a minha família, com o meu namorado. Então, a hora que eu abrir a câmera, eu sei que eu tô genuinamente sendo eu, sabe? E eu Uhum, acho que isso faz muita diferença para as pessoas conseguirem manter a relevância delas ali nesse mundo como criadoras de conteúdo para não ser aquela coisa tipo, ai, mais do mesmo, sabe? Já vi milhares iguais. Então, eu acho que isso faz muita diferença, e aí, para criar uma comunidade fortalecida, assim, que as pessoas vão continuar te acompanhando, cria credibilidade em cima de você, vão gostar das suas dicas, querem sempre ver conteúdos novos. Eu acho que esse é um dos segredos. E eu acho que para quem consome conteúdo, para não ficar muito perdido em milhares de tendências, que isso é uma coisa que eu faço como consumidora de conteúdo, inclusive, é assim, acompanhar as pessoas que eu gosto, sabe? Então, assim, as pessoas que eu já entendi que tem a ver comigo, que dão dicas boas, assim, existem
muitas influenciadoras que eu acompanho e que nem são tão gigantescas, assim. Eu falei pra você da Isa Cher, que, assim, ultimamente ela tem sido a minha favorita, eu tô viciada nela. E ela é gigante, mas, assim, a forma como ela se comunica, essa coisa muito próxima, sabe? Eu não sinto que a realidade dela é completamente distante da minha. Diferente, por exemplo, se eu pego uma Silvia Brás. Pra mim, assim, ai, conteúdo perfeito, tipo, meu, que foda, ela faz coisas com marcas gigantescas. Só que é uma realidade tão distante da minha que não é uma pessoa que eu consigo criar identificação, sabe? Então, assim, eu acho que tentar se manter nessa linha de creators que têm uma vida parecida com a sua, que gostam das mesmas coisas que você, que indicam, às vezes, você tá usando o mesmo produto que ela tá usando, e aí você fica tipo, gente, realmente, assim, eu gosto muito desse produto, e ela tá indicando, então você começa a entender que realmente tá naquela linha, assim, sabe? Então eu acho que é uma forma também de não se perder tanto nessas milhões de informações que a gente recebe todos os dias, né? Sim. E para finalizar, Bi, qual é a sua visão para o futuro dos criadores de conteúdo? Como você acha que vai ser essa evolução, né? Eu acho que hoje a gente está meio que vivendo uma pequena transição do que a gente já viveu no momento pandemia, assim, sabe? Eu acho que quando a pandemia estourou, a gente viu o boom do TikTok, todo mundo meio que migrando para lá e vendo conteúdos rápidos, dinâmicos, com áudio, etc. E assim, eu amo o TikTok, é minha rede social, assim, uma das minhas redes sociais favoritas, mas às vezes eu acho que ele chega a me dar ansiedade, porque é muita coisa acontecendo junta, sabe? Então, eu tô hoje no movimento, até como consumidora de conteúdo, de migrar para outras plataformas também. Então, eu gosto muito de ver conteúdos mais longos. Eu amo YouTube. Assim, eu sempre amei YouTube, na verdade. Eu nunca larguei mão dele, mas eu acho que agora a gente tá vendo um crescimento maior também lá, assim, várias creators que são do TikTok migrando para lá também, fazendo vídeos em formato mais longo, Tá voltando. podcast. Exato, exato. Então, eu acho que, assim, as pessoas estão começando a cansar um pouco dessa coisa muito rápida, sabe? Assim, dessa coisa de, tipo, eu vou ver milhões de vídeos em 5 minutos, sabe? Então, para conseguir dar uma respirada, uma desacelerada, porque eu acho que no momento pandêmico, tava todo mundo em casa, entediado. Então, a gente precisava desse boost de serotonina, de eu tô vendo milhares de coisas, porque em volta de mim não tem literalmente nada acontecendo, a não ser, óbvio, da catástrofe que estava acontecendo, mas assim, tô dentro da minha casa, eu olho pra rua, não tem nem carro passando na rua, porque nada tá acontecendo. Então as pessoas precisavam disso, elas precisavam desse bombardeamento de informação. Mas agora a nossa vida já voltou ao normal, né? Então as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão saindo de casa, as pessoas têm milhares de coisas para fazer. Então talvez no momento de relaxamento delas, quando elas sentam, pegam o celular para ver alguma coisa, elas não querem ficar ansiosas, porque elas já passaram o dia inteiro ansiosas, sabe? Com 1 milhão de coisas acontecendo. Então, talvez agora seja o momento em que as pessoas estão procurando esses conteúdos num formato um pouco mais longo, um pouco mais calmos, e até para usar como voz de fundo. Eu li esses dias um artigo muito interessante na WG que falava sobre isso, que era sobre como as pessoas têm usado conteúdos longos para ser uma voz de fundo, para ser tipo uma companhia. Então, assim, exato. Então, eu tô lavando louça, eu tô ouvindo um podcast. Eu tô arrumando meu quarto, eu liguei aqui um vlog no YouTube e, tipo, eu não necessariamente tô sentada olhando, tipo, prestando 100% de atenção, mas eu tô ali absorvendo de alguma forma. E isso é uma forma interessante para quem tá ali recebendo o conteúdo, porque de certa forma você está aprendendo alguma coisa, está ouvindo alguma coisa, ou se ela está se divertindo, é alguma forma de atração, e para os creators, que é tipo, tá, então as pessoas estão se interessando por esse tipo de conteúdo, eu vou diversificar as formas que eu falo, as plataformas que eu tô. Então, eu acho que assim, eu vejo, e por tudo que eu tô lendo e pelos movimentos que eu mesma tenho feito, hoje em dia, que eu acho que os conteúdos mais longos estão sendo uma prioridade agora. Tanto que, assim, eu até recebi um e-mail do TikTok semana passada, 2 semanas atrás, sei lá, que agora eles estão fazendo uma versão beta que alguns creators conseguem subir vídeos de até 30 minutos no TikTok. Eu achei uma loucura, assim. E a resposta, né? Tipo, porque assim, gente, 30. Eu não sei se eu sou capaz de ver um vídeo de 30 minutos no TikTok, mas assim, tá habilitado, eu posso subir um vídeo, sabe? Então, e assim, os meus vídeos, que já são vídeos curtos, mas não são vídeos de 10 segundos, eles já não têm um alcance de milhões, assim, porque eu sinto que é uma plataforma que as pessoas buscam para essa coisa mais rápida. Então, assim, eles estão tentando
fazer essa mudança, sabe? De colocar esses conteúdos mais longos para ser meio que um YouTube da vida, acho. Mas é um movimento que a gente vai ver. Porque é meio estranho ver vídeo de 30 minutos no TikTok, porque é uma coisa que você tá na palma da sua mão, assim. O TikTok, Exato. quando eu tô, sei lá, na rua, ou eu quero uma coisa mais rapidinha. O YouTube é realmente isso que você falou, é um momento de descansar. Exato, exato. E aí vou ver um vídeo. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre essa nova tendência dos criadores com as comunidades menores, porque a gente viu muitas pessoas criando os próprios dailies no Instagram primeiro. E aí era uma comunidade bem menor do que ela tinha no perfil principal. E aí eu acho que as pessoas ficaram mais curiosas em saber um pouco mais da vida das pessoas. E aí elas começaram a criar o YouTube para mostrar a rotina, voltando no que a gente já tinha anteriormente na época do YouTube, que a gente tinha Nina Secrets, a Tati, gravando os vlogs do dia. E eu acho que a gente está começando a migrar de novo para isso. Não, total. E eu vejo até, assim, muitas creators gringas que eu acompanho, que estão, assim, gigantescas no TikTok, principalmente, todas migrando para o YouTube agora, assim, todas. Então, eu acho que a gente vai viver esse boom de novo, exatamente do que você falou, assim, desse conteúdo Nina Secrets, que ela vai fazer uma resenha de um produto, não é um produto que ela vai demorar 50 segundos para fazer a resenha, é uma resenha de 20 minutos de um produto, sabe? Ela tá ali falando por muito tempo, mostrando detalhes, falando, assim, todos os aspectos, quais são os pontos positivos e negativos. É aquela coisa que, assim, você não fica afobada de ver, sabe? Você consegue ver com calma, como se fosse uma conversa de verdade, né? Porque é isso, no TikTok a gente não tem conversas tão genuínas por conta do tempo mesmo, né? Assim, se eu fico falando por 30 minutos, eu tenho certeza que meu vídeo não vai ir tão bem da forma que se eu falar por 30 minutos no YouTube, sabe? Então, eu acho que essa migração está acontecendo por conta disso. Eu acho que faz sentido por conta de todo esse cenário que a gente está vivendo hoje, de ter voltado, né, à vida normal. E tô tentando seguir também esse. Vamos ver se vai funcionar, mas eu acho que faz sentido e é o que eu tô gostando de acompanhar também. Sim. Eu falei que essa é a última pergunta, mas agora é a última. Como você acha que agora você vai migrar as suas campanhas para o YouTube? Porque, assim, no TikTok é muito rapidinho, assim, você faz um look, pronto, postou. E agora no YouTube você vai ter que criar um storytelling. Não que no TikTok você não crie, mas, né? Eu acho que é muito mais trabalhoso. Acho que o primeiro de tudo é isso, porque você precisa criar um storytelling muito grande, assim, para coisa encaixar, sabe? Mas eu tenho visto, assim, das creators que eu acompanho, a forma como elas inserem é uma forma muito mais orgânica, sabe? Então, assim, que já é algo que eu tento fazer nos meus conteúdos, assim, de tipo, eu vou fazer, sei lá, a publi desse livro, eu não vou ficar tipo, gente, olha esse livro que tá patrocinando meu vídeo, muito legal, comprem. É tipo, olha, tô lendo esse livro aqui, que legal, peguei esse insight aqui desse livro. Se você quiser saber mais desse livro, tipo, tá aqui na descrição, sabe? Então, eu acho que tem que ser uma coisa de um storytelling muito amarrado, mas também que vai ser mais uma migração do marketing das marcas para entender que vai fazer sentido também. Eu acho que a conversão talvez não seja tão alta, mas que eu acho que é importante as marcas estarem dentro desse universo também, sabe? Eu acho que vai ser uma construção de novo de identidade de marcas em outra plataforma, porque da mesma forma como, sei lá, quando nasceu o TikTok, todas as marcas só estavam no Instagram, e aí nenhuma marca queria migrar para o TikTok. E aí agora, assim, as campanhas, pelo menos a maioria das que eu fecho, a maioria é tipo, eu quero TikTok, eu quero estar no TikTok, eu quero fazer conteúdo para o TikTok. Então, eu acho que é uma reeducação para todo mundo, assim, sabe? Para quem está consumindo o conteúdo, para quem está criando e para quem está patrocinando o conteúdo. Total. Bom, Mi, acho que foi isso nossa conversa. Eu gostei muito. A gente conseguiu conversar sobre dois mundos que estão no nosso dia a dia, de criadores de moda, enfim, são super importantes, que movimentam toda a sociedade em si. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. E obrigada pelo convite, amei.